Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-17 do Palmeiras no Campeonato Brasileiro da categoria. Palmeiras é uma das únicas equipes com 100% de aproveitamento na competição. No grupo B é a única equipe com 100%, né? Por isso somos líderes da chave B com 9 pontos ganhos, ou seja, 3 vitórias em 3 jogos disputados. No grupo A, o Goiás também venceu as 3 partidas que disputou. Palmeiras ganhou do Red Bull Bragantino na rodada, então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vitória fora de casa, inclusive goleada, né? Fora de casa, 4-1 para o Palmeiras diante da equipe de Bragança, que mandou seu jogo lá no seu CT em Atibaia, tá? Então daqui a pouco tem os 5 gols da partida, aliás, belos gols, né? Destaque para o gol do Luiz Pacheco, que foi o segundo gol do Palmeiras, com direito a chapéu no adversário, toque na saída do goleiro. Enfim, teve gol do nosso capitão, João Paulo, zagueirão marcou de cabeça. Aí, como eu falei, Luiz Pacheco ampliou. Teve o gol do Rian, do Bragantino, que diminuiu no final do primeiro tempo em cobrança de falta. E aí, no segundo tempo, o Verdão contou com os retornos dos atletas que estavam com a seleção brasileira sub-17, o Antônio Marcos e o Eric Belé, que foram campeões, inclusive com a amarelinha, lá em Portugal, um torneio realizado na cidade de Cascais. Então, parabéns para a dupla campeã com a amarelinha. Eles entraram na segunda etapa e marcaram um gol cada, transformando, portanto, o placar em goleada no segundo tempo. 4-1 para o Verdão. Daqui a pouco tem a escalação do Gustavo Almeida, que teve mudança em relação ao jogo da rodada anterior contra o Atlético Mineiro, vitória por 5-2. A gente lembra, né? O Palmeiras melhorou muito no segundo tempo, principalmente por conta de uma mudança, né, que ele fez no intervalo. Então, o time que enfrentou o Bragantino foi exatamente o mesmo do segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu detalho a escalação para vocês e tem muitas outras informações aí do Sub-17. Bom, a mudança que aconteceu no intervalo da partida contra o Atlético Mineiro, né, que o time acabou melhorando no segundo tempo, foi a saída de um lateral esquerdo para a entrada de um zagueiro, né? Então, exatamente isso que o Gustavo Almeida, treinador, fez. Tirou o Marcos Vinícius, né, em relação ao time que começou a partida diante do Galo. Então, saiu o Marcos Vinícius e entrou o zagueiro Luiz Santana, que é jovem, né, canhoto, enfim, né? Então, Cauã Lima no gol, que inclusive é pegador de pênaltis, pegou um pênalti contra o Bragantino aí, tava 3-1 pro Palmeiras, né? Ele impediu com que o Bragantino diminuísse para 3-2. A gente sempre fala aqui, né? O Palmeiras Sub-17 tem 2 bons goleiros. Luiz Sá, que ficou no banco, pegou pênalti esse ano pelo Sub-20 já, pelo Campeonato Paulista Sub-20. E aí daqui a pouco a gente vai assistir a penalidade defendida pelo Cauã Lima contra o Bragantino. Aliás, o Cauã Lima já pegou pênalti esse ano também lá na Fan Cup de fevereiro, né? São 2 grandes pegadores de pênaltis, 2 goleiros que têm o reflexo apurado durante os 90 minutos também. Então, o Verdão está muito bem servido na meta. Cauã Lima foi o goleiro, na zaga, portanto, os 3 zagueiros, Luiz Santana entrando, ganhando a vaga, jogando ao lado do Luiz Fabiano e também do capitão João Paulo, que abriu o placar. Os 2 alas, Luiz Saboia pela direita, também o Derek pela esquerda. Aliás, o Derek tem a posição de origem lateral esquerda, né? Mas ele vinha atuando sempre como um segundo atacante, um ponta pela esquerda. Então, com a saída do Marcos Vinícius, é ele quem assume a ala pela esquerda. A dupla de volantes foi mantida, Luiz Pacheco, camisa 5, e o Jorginho, camisa 8, e o trio de ataque mantido também em relação ao jogo da semana passada. Ainda assim, o Antônio Marcos e o Eric Belé, que começaram no banco, mas com Juan Gabriel, que é o artilheiro do Sub-17 na temporada, com 10 bolas na rede, dessa vez passou em branco, mas segue firme como o grande artilheiro do Sub-17 no ano. O Juan Gabriel jogando ao lado, portanto, do Wesley e também do Murilo Dourado. O primeiro gol saiu logo aos 7 minutos de jogo, após um escanteio cobrado pelo Jorginho. Então o João Paulo cabeceou firme, a zaga do Bragantino tentou tirar, mas a bola pareceu que já tinha até cruzado a linha ali, né? Então, a princípio, o gol creditado para o nosso zagueiro João Paulo. E destaque para o ataque palmeirense, que pressionava muito a saída de bola do Red Bull Bragantino. Esse escanteio que gerou o primeiro gol, inclusive, foi exatamente porque o ataque palmeirense do lado esquerdo ali pressionou muito a zaga do Bragantino, que acabou cedendo esse escanteio. E minutos depois, através de um erro também da zaga do Bragantino, que saiu jogando mal demais ali, o Palmeiras ganhou um lateral de graça ali, né? E no lateral o Saboia cobrou, o Murilo Dourado deu assistência e o Luiz Pacheco fez um golaço, deu um chapéu no marcador, tocou na saída do goleiro. Gol do Luiz Pacheco. Ele já tinha tentado fazer um golaço no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, mas de uma maneira diferente, né? Num chute de fora da área que acertou a trave e foi um dos destaques de novo, né? Já tinha sido um dos destaques da partida contra o Atlético Mineiro, com essa bola na trave, com assistência, não tinha marcado gol, mas agora tá aí o primeiro gol do Luiz Pacheco, camisa 5 na temporada, um meio-campista
para a gente ficar de olho. Bom, o Red Bull Bragantino diminuiu com o Rian em cobrança de falta, já no finalzinho ali do primeiro tempo, né? E o detalhe é que o auxiliar, um dos auxiliares ali, um dos personagens da comissão técnica do Red Bull Bragantino no Sub-17 é o Baiano, lateral direito, que já passou pelo Palmeiras, inclusive, fez muitos gols de falta, e o Rian foi cumprimentar o Baiano aí, depois de marcar esse gol em bola parada. O Baiano cansou de fazer gol de falta também, não só no Palmeiras, mas durante a carreira certamente tem um dedo aí do ex-lateral direito nessa cobrança. O Rian tentou algumas vezes de falta no primeiro tempo, deu para ver que bate muito bem na bola. No intervalo, o técnico Gustavo Almeida fez uma mexida, saiu o Derek para a entrada do Antônio Marcos, né? Então começaram a entrar os selecionáveis aí do Palmeiras, entrando o Antônio Marcos no intervalo, o Belé entrou pouco depois. A gente lembra sempre do Felipe Guto também, né? Que foi convocado, mas se lesionou, então foi desfalque na seleção e tem sido desfalque no Palmeiras. Então, saindo o Derek, que estava na ala esquerda, quem fez ali a posição do Derek ali pela esquerda foi o Wesley, né? Foi o Wesley quem caiu por ali um pouquinho, e o Antônio Marcos foi jogar na frente ao lado do Murilo Dourado. Bom, e aí já com Eric Belé em campo, o Palmeiras marcou o terceiro gol, e o terceiro gol teve participação completa do Eric Belé, porque ele sofreu a penalidade, um pênalti claro, né? Os jogadores do Red Bull Bragantino nem reclamaram com o árbitro, e aí o próprio Belé na cobrança para marcar, tocar no cantinho ali. Terceiro gol do Palmeiras, portanto. O primeiro gol do Eric Belé, inclusive, em partidas oficiais na temporada pelo Sub-17, né? Porque ele participou de partidas lá no Sub-20, participou de várias competições internacionais com o Sub-17, que não são exatamente partidas oficiais, né? O Palmeiras não contabiliza gols e assistências, enfim. Ele participou pouco de jogos do Campeonato Paulista, Sub-17, porque o Palmeiras tem colocado, pelo menos em boa parte dos jogos, uma equipe mais alternativa. Campeonato Brasileiro Sub-17, o Belé, na estreia contra o Cuiabá, jogou 10 minutinhos só, né? Porque sofreu uma pancada ali, saiu por precaução, tinha sido convocado, estava prestes a se apresentar lá na seleção, então saiu. No segundo jogo contra o Galo ele foi desfalque, exatamente por estar com a seleção lá em Portugal. E agora, no terceiro jogo contra o Bragantino, ele começa no banco, entra, então tem poucos minutos o Belé assim na temporada, né? Então marca aí o seu primeiro gol de pênalti. E detalhe que o Belé teve envolvido num lance de pênalti do lado de lá, né? Porque o atacante lá do Red Bull Bragantino sofre a penalidade cometida pelo Belé ali, né? Tava ajudando na marcação, cometeu o pênalti, só que aí o Enzo, camisa 10 da equipe do Red Bull Bragantino, parou no nosso goleiro Cauã Lima, pegou muito bem o pênalti aí, o goleirão do Palmeiras. E aí deu tempo do Antônio Marcos, outro atleta aí de seleção brasileira que entrou para participar do segundo tempo, transformar o placar em goleada após um chute do Marcos Vinícius, que foi outro atleta que entrou no segundo tempo, na lateral esquerda, parou no goleiro e no rebote o Antônio Marcos fez o quarto gol do Palmeiras, segundo gol do Antônio Marcos no Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele tinha feito na estreia contra o Cuiabá. Então, Antônio Marcos, Rua Gabriel e Murilo Dourado são os artilheiros do Verdão na competição até aqui. Todos marcaram 2 gols. Bom, o Sub-17 do Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira, às 15 horas, contra o Fortaleza, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Vamos tentar manter esse 100% de aproveitamento. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta bastante aí, que é sempre muito importante. Vamos falar sobre mais um grande jogo da categoria Sub-17 na temporada. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.